Recebê-la no mês de março, que é o mês da mulher, e hoje a nossa conversa exatamente vai caminhar pelo empreendedorismo social e papel da mulher nessa geração, no mundo, desde sempre. Lívia, seja muito bem-vinda em Desistíveis Cast. Obrigada. Que honra, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E hoje o nosso bate-papo interessa muitas mulheres que estão tentando ressignificar suas vidas, suas histórias. Imagina, por exemplo, alguém que está nos assistindo que vem de muitos desafios, desde a família até a sua fase atual. Lívia, fala para a gente como é que você surgiu no empreendedorismo feminino. O empreendedorismo feminino surgiu em 2020 como forma de posicionamento para tirar a mulher da situação de vulnerabilidade social e encaminhá-la para o mercado de trabalho na construção civil. Porém, eu acredito que todas as minhas atividades, elas tinham um chamado. Um propósito. Um chamado para dentro das comunidades. Porque eu sempre estive nas comunidades, em tudo aquilo que eu fiz. Pela minha trajetória do que eu passei. Então, sempre tivemos ações sociais. Nós fizemos, eu falo, eu, minha família, meu esposo. E quando foi em 2020... eu já fazia ações através do Sinduscon, Sindicato da Indústria da Construção Civil, junto com o Fábio Naus, com o projeto chamado Comunidade Ativa, na época deles, que ele me convidou para ser presidente do Comunidade Ativa, onde a gente ia para as comunidades e qualificava a comunidade para entrarem na oportunidade da construção civil. Na época, era o Porto São Luís, que ficava ali na Vila Maranhão, mais ou menos. E o Porto São Luís nem andou mais, mas a gente iniciou dessa forma. E aí eu, como sempre tive ligada com o associativismo, eu fui uma vez na Casa da Mulher, vi algumas mulheres em situação de violência, recebendo títulos de cursos que estavam fazendo, e a diretora da casa, que ainda é diretora hoje, a Susan, me falou: Lívia, por que vocês não investem num curso para a construção civil para as mulheres? Aquilo ficou na minha cabeça, mas não entendia. Eu não conseguia entender esse universo paralelo de dificuldade para adentrar em uma oportunidade. Porque, para mim, eu não tive essa dificuldade. Eu não sentia, não via, na verdade, né? Tinha, mas eu não sentia. E aí, quando eu fui no CETRES, na Secretaria de Emprego, na época do governo do Estado do Maranhão, também com o Sinduscon, o secretário, a gente conversando lá sobre políticas e tal, sobre empregabilidade, ele de repente fala para mim: Lívia, por que você não investe numa plataforma onde você capacite mulheres com a mão de obra da construção civil, pedreira, pintora, e leve esse serviço dessas mulheres para uma outra mulher em casa, porque ela tem medo de receber um profissional homem e ser violentada? Olha só. Pois é. Que visão fantástica. Pois é. E aí eu fiquei assim, rapaz, é mesmo. Nesse momento, eu senti como se eu tivesse recebido o start do chamado. Porque aquilo ficou muito inquieto em mim. Eu parei naquela reunião e deixei de pensar em tudo. Eles começaram a conversar sobre outras coisas, mas aquilo ficou em mim com uma necessidade de eu colocar o desenvolvimento. E 2020 foi o ano da pandemia. E aí eu comecei a procurar os projetos, comecei a entender quem trabalhava já com isso, como é que poderia ser. E tinha a Ela Faz já um nome assim constituído, assim, já existia uma pessoa que trabalhava, a Ela Faz, chamada Andréia. E eu entrei em contato com a Andréia. Andréia, como é que tá? Como é que é isso? Como é que funciona? E aí não tinha CNPJ, não tinha local. Ela ficava no Casarão Tec na época e fazia cursos, mas eram cursos curtos, oficinas. Praticamente não tinha profissionais. E aí eu disse para ela para a gente entrar com uma parceria, uma sociedade. E entrei nessa sociedade com ele. E aí, então, eu fui no Sindicato da Indústria dos Trabalhadores da Construção Civil. Eu sou muito de números, de dados. Aí eu fui lá tentar entender quantas mulheres nós tínhamos na construção civil, porque eu achei que, vendo lá na fonte, quantas mulheres tinha, pegando aqueles contatos, na época não tinha LGPD, pegando aqueles contatos, eu poderia fomentar aquelas mulheres para que elas pudessem prestar esse serviço. Aí eu fui lá, tinha o quê? 1% de mulheres.
no cadastro deles da construção civil. E daquele 1%, muitas daquelas mulheres não eram, de fato, mulheres que iam para a operação. Eram serventes, cozinheiras. E aí eu disse, não, vai ser complicado isso aqui, se eu quiser prestar esse serviço, porque não tem mão de obra, não tem pintora, não tem eletricista. E aí eu escrevi um projeto para a economia criativa, que é uma economia criativa junto com o Sebrae, para a gente iniciar uma turma, pensando em formar essas mulheres para fazer essa intermediação. O projeto passou, e aí nesse projeto eu qualifiquei 100 mulheres, eu comecei a pedir patrocínio de outras empresas, na época Centro Elétrico, Potiguar, me ajudaram com patrocínio, e o valor que eu recebi, ele se multiplicou para que a gente qualificasse mais mulheres. Eu achava que seria fácil. Qualifiquei, está aqui, já tem várias mulheres qualificadas, agora eu boto no aplicativo e agora eu começo a atividade. Não. Aí que entram as questões. Durante o curso mesmo, nós vimos as questões. Então, mulheres que viviam violência em casa, que o esposo não deixava fazer o curso, mulheres que... E provavelmente aumentou durante a pandemia, porque... Se teve o lockdown, se não podia sair, limitações e tudo mais. Até frequentar as igrejas foi um desafio, o governo liberou 25% apenas. Então, se tinha que fazer tudo muito online, tudo home office. Então, você tinha que conviver naquele universo e, às vezes, imagina um apertamento ou uma casa minúscula e conviver ali e disparou muitos conflitos, muitos problemas. Muitos curtos-circuitos. Muitas delas não iam justamente por isso. O outro motivo era porque estava tendo tiroteio na rua, ou porque o transporte, elas iam assediadas no transporte. Então, várias questões que a gente acabou conhecendo. E a principal, as mulheres em situação de vulnerabilidade social, elas já se sentem excluídas da sociedade. Elas já não se sentem vistas. Que a gente estava falando da mulher samaritana, dos julgamentos, da exclusão da sociedade, daquilo tudo, daquele sentimento que elas têm, que não são importantes, que elas não importam. Então, essas mulheres nasceram de um lar que vem de uma mãe que apanha, de uma mãe que tem que se prostituir e tudo mais, e que existe aquele julgamento. Então, elas já vêm desse sentimento e é muito difícil fazê-las acreditarem que elas podem. E aí que vem o nosso trabalho de resgate, e é o diferencial da Ela Faz até hoje. É fazer o resgate da mulher a acreditar que ela pode sim sair de um ciclo de violência, que ela pode realizar os seus sonhos, que ela precisa acreditar. Então a gente faz um trabalho. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Quais são os seus sonhos? O que você necessita? E um outro ponto que a gente identificou dessas mulheres para elas fazerem o curso, que lá em 2019 a Casa da Mulher falou, não era que elas estivessem vendo uma oportunidade de trabalho, mas que elas sabendo fazer os serviços de pedreira, de pintora, eletricista, elas poderiam melhorar as suas condições de vida dentro das suas próprias casas, sem ter que se submeter a um homem. Então essa era a necessidade delas, de não ter que depender da figura masculina para poder ter melhores condições de vida. Não só pela renda, mas que elas mesmas pudessem fazer. A Rádio 92 produziu uma radionovela resgatando a Era de Ouro do Rádio, e a primeira radionovela foi sobre a mulher samaritana. Então foi um resgate maravilhoso, baseado no livro de Neemias Bandeira. Ele escreveu um livro chamado Anônimos, onde ele resgatava personagens bíblicos que não eram muito conhecidos, assim. Então, a mulher samaritana está entre esses personagens. Então, ele imaginou exatamente uma jovem que nasceu num lar disfuncional, com muitos problemas, provavelmente muitos curtos-circuitos entre o pai e a mãe, e isso terminou respingando em cima dela. E um tempo realmente de uma sociedade machista, onde as mulheres eram coisificadas, isso é muito ruim. E ela nasceu nesse período e a gente vê que ela sai em busca da felicidade, dos seus sonhos, de encontrar realmente um homem ideal, o amor da sua vida, só que ela vive de relacionamentos que vão ser fraturados, e ela já estava no 5º relacionamento que não tinha nenhuma sustentabilidade, era um alicerce movediço, a qualquer momento podia acabar. É aquilo que o Bauman, o sociólogo
polonês vai chamar de a sociedade líquida, relações líquidas, né? Então as relações são feitas para não durar, para se dissolver, né? Coisas de momento, algo muito efêmero. E ela vai se encontrar com o Senhor da vida, o Senhor da história, a fonte de água viva. Fonte de água. E o que é fascinante em Jesus, e essa é a beleza do Evangelho, é como Jesus lida com o ser humano e com a mulher. Com todas elas, né? Que você vai estudar os evangelhos, a mulher samaritana, aquela mulher que foi apanhada também num ato de adultério e tudo, e todos estavam prontos para apedrejá-la. Jesus a salva do apedrejamento e, tenho certeza, tanto ela quanto a mulher samaritana vão ter a vida de fato modificada, porque a mulher samaritana sai de lá como uma missionária. Né? Jesus a transforma, ele diz, volta para Samaria agora, diz tudo o que aconteceu com você. Né? Então, feridas fechadas, feridas curadas, o bálsamo que o Evangelho nos traz. E aí você vem dos desafios que todos nós temos da família, da criação, né? Se casa muito cedo e começa também o período para já criar sua filha e vem também Bradesco, os desafios do Bradesco, bater metas. Conta um pouquinho desse processo para chegar até aqui. Esse processo foi muito desafiador, porque eu fui criada, meu pai sempre dizia para a gente, vocês têm que saber se sustentar, vocês não devem depender de homem nenhum. O trabalho é para que vocês possam ter condições de vida daquilo que vocês querem construir sem depender de ninguém. Isso realmente foi muito importante. Isso é importante. Para que a gente pudesse se posicionar e realmente não aceitar que determinassem tudo sobre a nossa vida. Foi super importante. Então, dentro de contemplar essas mulheres, de ajudá-las. E aí eu te dou um testemunho que a gente iniciou um projeto na região metropolitana da ilha e lá o problema era o abuso de crianças, né? Então era um negócio que me deixava numa angústia muito grande, porque nosso primeiro filho estava chegando, então ver, né, a pedofilia foi uma causa que eu abracei de coragem, confesso. Senhor, me dá graça, me dá coragem, eu não sei onde é que eu estou me metendo. Aí eu fui na Polícia Militar, eu pedi um posto permanente da PM e disse, eu vou trabalhar aqui. E a minha esposa foi junto, a gente começou a trabalhar, e aí o Senhor nos deu a estratégia. Mário, só existe uma forma. Traz um curso profissionalizante e ajuda elas a terem renda. É verdade. Aí nós conseguimos, com uma rede de hotéis, fazer o curso de recepcionista, copeira e serviços gerais. Das 44 que se matricularam, 22 foram até o final, se formaram. As 22 foram absorvidas na rede hoteleira da ilha. Resultado, na hora que elas tiveram a carteira assinada, elas denunciaram os pedófilos, que eram os próprios maridos, infelizmente. Elas denunciaram, fizeram a denúncia anônima. Todos foram presos. Foram presos 6 pedófilos. Então, como é que a gente venceu isso? Com o empreendedorismo. Então, o empreendedorismo, ele cura, ele liberta e ele dá dignidade. Né? Elas passaram a ter uma fonte de renda fixa, salário assinado, segurança, elas puderam ir no mercado, comprar o que precisava para os filhos, para a família. Né? Então, isso que você citou, que esse marido fez, de não comprar um shampoo, o condicionador, cara, isso não pode, é uma coisa inaceitável, entendeu? Não pode, você não pode deixar isso acontecer. A mulher que está ali arrumando a casa, gente, pelo amor, não pode. Você não quer ver a sua mulher bonita? Ela tem que ter direito de ter higiene, no mínimo. Né? Então, é um ministério para a gente mesmo, pastor. Quando as pessoas falam assim, ela faz, é um projeto. Não, não é um projeto. Ela faz, é uma atividade que a gente exerce para o impacto social. E que a perenidade dessa atividade é Deus quem sabe. Porque foi Ele que colocou. Quando a gente começou, quando Ele colocou isso no meu coração, eu não sabia nem para onde ia, nem o que ia acontecer, mas teve um movimento que hoje a gente conquistou. Hoje nós temos 4.000 mulheres qualificadas. 4.000? 4.000. 2.000 no estado do Maranhão, mais na capital em São Luís,
e 2.000, onde a gente fez a parceria, a MRV nos contratou ano passado, e nós tivemos em 20 cidades, 450 presenciais, foi Rio de Janeiro, a gente foi em Cidade de Deus, a gente foi em Pirituba, São Uau. Paulo, no meio do tráfico mesmo. Nossa, Deus. Nós fomos em Curitiba também, no meio do tráfico, eu esqueci qual Que o é nome da isso, comunidade. É que a gente não podia Meu nem atravessar Deus. a rua. Quer dizer que o teu ministério transbordou para o Brasil todo. O Brasil inteiro. Gente. Nós fomos para Manaus, qualificamos as mulheres refugiadas. Dentro dessas refugiadas, tinham mulheres engenheiras, advogadas, que com o curso puderam ser contratadas e puderam trazer a cidadania para que elas pudessem trazer seus filhos. Muitas dessas mulheres refugiadas, elas querem ter cidadania para que possam criar seus filhos. Qualificamos mulheres ex-presidiárias. Hoje nós temos na nossa plataforma uma ex-presidiária que depois que fez o curso, ela foi contratada pela empresa MRV. E um diferencial aí do nossa qualificação é que a gente tem uma assistente social que acompanha toda a trajetória dela, toda a dificuldade. Antes da gente colocar no curso, a gente faz um estudo dentro da comunidade para entender realmente a necessidade daquela mulher e se ela vai permanecer. Os nossos clientes têm nos contratado mais porque a gente tem 10%, às vezes nem 10% de evasão. Então, a gente entrou numa turma agora aqui, na comunidade aqui próximo, ali no Porto, perto do Porto, que começou a turma com 28 alunas e a gente está formando 22. Ou seja, tivemos 4 desistências. 6 desistências, né, no curso. Então, a gente tem esse controle para que a gente não tenha desistência, né, dessas alunas, entendendo o que ela está passando e qual a intenção dela de fazer o curso. Ela consegue ir para o mercado de trabalho? Consegue. Ela quer fazer o curso para que ela possa reformar em casa e empreender em casa? Muitas têm. Eu atendi uma vez lá na Liberdade, que ela tinha 3 filhos na casa dela. E ela queria melhorar a casa, a cozinha, para poder fornecer bolo. Ou tinha outra que já tinha um puxadinho de um salão, ela era transista. Então, ela melhorar o espaço dela para ela poder atender mais ali na própria comunidade. Então, são realidades que a gente toma. Então, aqui a gente vai ter o nosso indicador de impacto, que é a inserção da mulher no mercado de trabalho, quantas que nós qualificamos e nós conseguimos inserir no mercado de trabalho, e o outro indicador de impacto nosso é o aumento da renda daquela mulher. Então, nós trabalhamos não para entregar um número de mulheres qualificadas, nós trabalhamos para entregar dentro desse indicador de impacto, onde a gente atua nas organizações pontuando as ODS, que é a ODS empregabilidade, equidade, né, para que elas tenham as mesmas oportunidades, desigualdades sociais, né, que a gente trabalha, são 4. Que mais, Fabi? Igualdade de gênero, né, ODS, que agora me fugiu todas da cabeça, mas eu sabia todas de cabeça. Mas são essas, para empregabilidade, emprego e renda, equidade e tirar as mulheres, as pessoas da pobreza. Então, são essas que a gente traz e entrega dentro desses indicadores. Na nossa empresa, a gente entrega um selo. O selo ela faz para a empresa que tem esses indicadores de impacto dentro da sua cultura na organização. Por isso que eu coloco no meu Instagram que eu trabalho para uma cultura, para uma mudança de cultura. Isso justamente, justamente para que a gente tenha isso. Quebrar os paradigmas. Para quebrar isso desde a empresa. Você estava falando aí que as mulheres muitas das vezes se qualificam mais do que os homens, embora elas estejam em menos espaço de poder e assim. Por que isso acontece? A gente vê, eu mesma, eu tenho 2 graduações, tenho pós-graduação, mas por que a mulher, muitas das vezes, porque ela já tem aquele sentimento de que ela precisa provar que ela pode e que ela consegue. Eu mesma, eu tenho que me controlar para não ter esse sentimento.
de que eu tenho que ter a qualificação para poder fazer algo e atestar que aquele algo que eu fiz, eu estou testificada por um certificado. E não pela minha capacidade. Os desafios do gênero. De fato, de fato. Então, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Olha, eu mostro para as mulheres o seguinte, você, às vezes, está buscando uma graduação para você ter uma renda lá na frente. Eu quero ser engenheira, eu quero ser advogada. Ok, se você quiser ir para o ramo da engenharia civil, eu tenho uma oportunidade para você que em 2 meses de curso, você consegue ter uma renda mensal aí, se quiser, de 3.000, 3.500, 4.000 reais. Porque você imagina, você contratar uma equipe de mulher para pintar, para pintura no final de semana. Quanto é esse serviço? Uma hora de um serviço de um eletricista, você paga quanto hoje? 150 reais dentro daquela hora num serviço de um eletricista. Imagine o quanto de pessoas não vão querer receber uma mulher para fazer o serviço. Porque, além da situação da violência, tem a situação do critério da mulher, que ela é mais cuidadosa, exatamente, realmente para que ela possa fazer. Mais detalhista. Então, isso é que a gente, quando está ali na qualificação, a gente demonstra. E ali, quando a gente vai qualificar, tem um outro diferencial que a gente traz dentro da nossa qualificação. A gente faz, primeiro, uma alfabetização. Então, a gente traz interpretação de texto, traz ali a questão matemática, o raciocínio lógico, e depois que a gente vai entrar na parte mais de conhecimento técnico. E ainda é a menor parte da nossa qualificação, onde 30% é teórico e 70% é prática. Quando a gente vai para uma comunidade, como que a gente consegue estar, hoje ela faz, vou lhe dizer, ela fica num escritório pequeno, menor do que aqui. E aonde é que a gente exerce nosso papel? Dentro da comunidade. O nosso lugar, a gente não tem estrutura física para atender as pessoas que a gente atende. A gente só consegue atender porque a gente vai através da liderança comunitária e escolhe o local que vai ser a qualificação, numa igreja, numa escola, num lugar que nos derem oportunidade. Dentro daquele lugar, a gente já faz as aulas práticas. Então, se tiver que pintar uma sala, a gente já pinta. Se tiver que trocar um revestimento de um banheiro, a gente já troca. E ali aquela mulher vai tendo segurança que ela pode e tem capacidade de fazer aquele serviço. E depois que ela passa da qualificação, se existir necessidade, a gente faz um acompanhamento para que ela seja encaminhada para o mercado de trabalho. Fantástico. Um abraço para Valdéria Carvalhedo, está aqui acompanhando a gente, aplaudindo demais esse episódio aqui do podcast. Eu também estou apreciando muito e aprendendo muito com a Lívia, que é uma empreendedora. E a gente vê como, ao longo dos tempos, Deus levanta mulheres com senso de destino. Mulheres, né, se a gente fosse citar muitas das mulheres na Bíblia, né, que se destacaram, por exemplo, a rainha Esther tem um papel preponderante para salvar o seu povo, a sua nação, né, de uma matança que já estava pré-programada, né, e ela conseguiu desarticular esse plano com a sabedoria, com a beleza, criando um banquete para expor os algozes, né, tudo com a inteligência estratégica, com a sabedoria. Por isso, a gente deve pedir sempre mais e mais, Senhor, dá sabedoria para lidar com a minha família, para lidar com meus filhos, para lidar com o esposo, para lidar com os meus colaboradores. Né? E a gente, pedindo a sabedoria, a gente vai ter luz. Um abraço para Amanda Barroso. A gente comenta aqui, se inscreva no canal, é uma honra ter você com a gente. Tem sempre episódios maravilhosos de lembrar do trabalho da assistência social, que é fundamental, importância nesse processo. Stephanie aqui. Oi, Stephanie, muito obrigado. E o pessoal da MRV, das Óticas Carol, de todo o time, todo o staff. Obrigado, viu, Valdéria Carvalhedo. Cleitiane Rodrigues, Amanda Barroso. Muito obrigado, viu, Amanda? A todos vocês que vieram hoje. Ela disse que juntas a gente consiga impactar ainda mais vidas. Essa é a missão, essa é a nossa vocação, nosso chamado. Gente, você vê, 1 hora passa tão rápido. A gente nem imagina que passou 1 hora ali. Verdade. 1 hora tão gostoso que é. Verdade. Esse é o podcast. A gente estava hoje comentando que a audiência da TV aberta despenca cada dia, porque já é muito previsível, vai ter notícias tóxicas que pode
Então as pessoas preferem de noite assistir um podcast como esse sobre empreendedorismo feminino, conhecer uma mulher extraordinária que foi chamada por Deus para, de fato, impactar outras vidas, que se colocou, que se entregou para Deus e disse: Senhor, usa-me com as ferramentas que eu tenho, com as qualificações que o Senhor me deu, me ajuda a abençoar outras vidas, me ajuda a tirar essas mulheres do bueiro da dor, da rua da amargura, para que elas se curem, se libertem da depressão, encontrem sentido de vida. Lívia, eu gostaria de encerrar esse podcast que você pudesse deixar uma palavra para as empreendedoras, para você que vai se tornar uma empreendedora, que está começando um pequeno negócio, deixar uma palavra para elas e também para os jovens empreendedores, como o meu primogênito, o Mário Vinícius Porto, que é o CEO aqui da Porto Studios, que cuida desse estúdio aqui com tanto carinho, tanto amor. A palavra é que tenha foco, força, coragem, acredite no processo. Para você ser empreendedor, você precisa ter capacidade de sonhar, você precisa ter resistência e resiliência para poder você superar os desafios. E hoje os jovens, eles estão precisando muito disso. Porque para você gerar realmente uma transformação, um impacto e conquistar os seus sonhos, você precisa arregaçar as mangas e lutar e não desistir. E todos os dias se reinventar para poder você conseguir alcançar os seus desejos, os seus sonhos. Fortíssimo. Nossa, fechamos com chave de ouro. Olha, Lívia, não deu para a gente falar tudo que gostaríamos de falar, né? Um episódio só não cabe a Lívia, gente. A Lívia é muito maior que um episódio. Então a gente vai combinar um outro episódio para continuar essa história e talvez até no próximo episódio já trazer alguém que foi beneficiado para dar o testemunho das preparações, dos treinamentos com a MRV, também talvez uma colaboradora das Óticas Carol para dar também o seu depoimento. Então a gente vai querer ouvi-las também, elas dando como é que a vida delas foi impactada, como foi mudado. Então a gente vai combinar assim, tá bom? Certo, então, combinado. Valeu demais, gente. Por Muito favor, obrigada. Se inscrevam no canal, compartilhe esse episódio. Se você chegou depois, não acompanhou todo o conteúdo está imperdível. Tá bom? Fica com Deus, com os trabalhos técnicos de Mário Vinícius Porto, direto da Porto Studio, seu estúdio de podcast. Traga o seu podcast para Porto Studios. Siga no Insta, @Porto Studios SLZ. Tchau, pessoal. Amém. Obrigada.